Fala galera, essa é a segunda parte do vídeo do Keylogger, então aqui é um vídeo bem mais extenso, como vocês já devem ter visto aí embaixo na timeline, e o objetivo aqui é entrar mesmo no detalhe e explicar como é que funciona, mostrar no código e fazer desenhos e deixar claro como é que funciona de uma ponta a outra. Então se você ainda não viu o vídeo do Keylogger funcionando e quer ver, aliás eu até recomendo que veja antes de ver esse vídeo, clica aqui, eu vou pôr aqui um link pro vídeo, que é mais curtinho e dá para ter uma ideia melhor do que a gente está falando aqui. Senão você vai ficar meio de paraquedas e não vai fazer sentido nenhum. Pessoal, antes da gente avançar com a demonstração ou com o código, só queria lembrar que aqui no canal a gente sempre fala de hacking, sobre ataques e como fazê-los, mas sempre com o intuito técnico, ok? Sempre com o intuito didático, porque querendo ou não, esse assunto ele é um bom motivador para que as pessoas estudem outros assuntos técnicos que estão envolvidos ali nesses ataques. Mas de maneira nenhuma eu estou aqui para motivá-los a fazer qualquer golpe ou coisa assim. Primeiro, porque isso é crime. Segundo, porque a gente simplesmente não apoia esse tipo de conduta. Então, por favor, aproveitem o conteúdo dos vídeos, façam perguntas, tudo que é técnico a gente sempre vai responder, mas sempre com esse viés educacional e científico, ok? Jamais com o viés de fazer coisa errada. É isso, bom vídeo. Agora vocês já devem estar aqui a ver o meu ecrã, tem aqui já um pedaço do código, mas inicialmente eu queria primeiro mostrar para vocês como é que está organizado a coisa como um todo, para não ser tão desafiador assim. Para já, eu fiz o Keylogger em C, só C, não é C++, é só mesmo C. Eu acho que foi um desafio ainda extra, né, porque C é bem baixo nível, então é bom e ruim. O lado bom é que você tem um controle ali bem preciso do que você está fazendo, você tem acesso bem baixo nível às coisas, e isso é bom para fazer esse tipo de vírus. Segundo, que é uma linguagem que é muito leve, então vocês vão ver que o executável final do vírus ele é muito pequenininho. Então, fazendo uma linguagem assim faz bastante sentido. Tem maneiras mais simples de se fazer. Se você fizer em Python, por exemplo, dá para fazer em muito menos linha de código, mas você talvez faça o Keylogger, mas não entenda o que está acontecendo ali por trás, né? Eu acho que o objetivo maior aqui é entender como é que as coisas funcionam e não simplesmente ter o Keylogger. Mostrando aqui para vocês, isso que vocês estão vendo aqui é o meu ecrã, é basicamente o projeto em C do código, né, do Keylogger. E aqui estão as pastas, né? Então vou passar aqui por alto primeiro pelas pastas. Então aqui tem a pasta Keylogger, dentro tem todo o código. Como é um projeto em C, eu usei o CMake para organizar o build, né? O CMake é basicamente é com ele que você organiza o que você vai compilar e como você vai compilar, né? Então vocês vão ver daqui a pouco que esse projeto ele tem dois outputs, né? Tem um que tem um executável, que é o vírus mesmo em si, e tem uma DLL, que é importante. Então o CMake ele serve para isso, para você dizer, olha, esses arquivos aqui compila como uma biblioteca, esses arquivos aqui compila como um executável. Enfim, você consegue gerenciar ali como é que é o seu projeto em termos de build. É um gerenciador de build, basicamente. Você já trabalhou com Java, ele é tipo um Gradle da vida, um Maven, vamos dizer assim. Você usa ele para organizar o seu build. Então, quando você tem um projeto que tem muitos arquivos, faz todo sentido usar o CMake, por exemplo. Então, abrindo ele aqui, não tem nada demais, versão do CMake, o nome do projeto. Isso aqui eu posso explicar depois do que se trata, mas é basicamente por todos os resultados de compilação aqui numa pasta chamada output, que eu já vou mostrar para vocês. E aqui eu adiciono os diretórios, né? Então tem um diretório common. Já de antemão, esse common é uma biblioteca, então eu vou pôr aqui biblioteca com as funções padrões, por assim dizer. Esse hook também é uma biblioteca dinâmica, é uma DLL. E aqui está o código mesmo do Keylogger. E finalmente os testes, para validar que a coisa funciona, né? Não é só programar doida também, tem que ter os testes. Então, o projeto está organizado nessa estrutura.
Aqui, se você abrir a Common, tem aqui um CMake, que diz quais são os arquivos que vão ser compilados. Esses arquivos são os que estão aqui. Tem aqui um .c e um .h, né, o header e a implementação daquilo. Tem aqui também a dizer que é para usar uma biblioteca do Windows. A biblioteca é de Socket, também posso explicar depois para que eu usei ela. Mas aqui o principal que a gente retém são esses arquivos aqui, né? Basicamente é uma biblioteca comum com coisas que facilitam na hora de programar. Por exemplo, log, instanciar, alocar e desalocar memória. Esse aqui é mais tricky, eu tenho que explicar com mais detalhes, que é memória compartilhada. Isso aqui é a interface principal que a aplicação vai usar para escutar as teclas. E um cliente TCP para enviar tudo que você está digitando, que ele capturar em tempo real para outro computador. Então, para isso que é mais ou menos para isso cada um desses aqui serve. Depois aqui no hook tem um arquivo só, né? Basicamente aqui dizer, olha, compila o hook como uma DLL, que é o que você diz aqui no CMake para indicar que é uma DLL. E o que esse hook faz? Já agora, é o arquivo mais importante desse projeto, que ele é o que faz com que você consiga capturar as teclas, né? Então, usa bastante a API do Windows, que eu também consigo mostrar em mais detalhes já para vocês. Depois tem aqui o source, a aplicação principal, o main, né? O que o main faz? Muito simples. Aqui dá até para ler rapidinho, já passar por ele. O main é o executável final, né? Então ele tem tudo que vem aqui na common, aqueles códigos auxiliares, né, de memória e coisa assim. Aqui que está a lógica do keylog toda, mas está num nível de abstração tão alto que é simples ler o que está aqui. Então, começa o programa. Pega aqui dois argumentos, o host e a porta. Então, quando você chama o programa, é tipo assim, sei lá, keylogger.exe, um IP qualquer, vamos supor, sei lá, um IP e aqui uma porta. Mas é basicamente para onde você vai mandar o que você está escrevendo em tempo real, né? Então, seria aqui o computador do hacker, basicamente. Então, esses dois aqui são isso. Depois, você tem aqui uma função que vai inicializar tudo que é preciso para fazer a captura. Vai lá, inicializar o módulo de memória do teclado, os loggers e o TCP client, que é o que faz o envio. Okay? E aí pronto, aí começa o código, né? Olha, inicia o módulo que escuta as teclas, basicamente isso. Se der erro, sai. Depois, inicia o módulo de comunicação, que vai enviar as coisas para o hacker, basicamente, né? Em tempo real. Se der erro, sai. Depois tem um loop aqui, que é muito simples de ler também, que é basicamente o seguinte, olha, lê o que foi apertado aí no teclado, ok? Isso aqui vai ser posto num buffer de memória, que aqui tem 256 bytes, né? E aqui ele guarda o número de teclas que foi lido. Então, por exemplo, enquanto executa isso aqui, se você digitar, sei lá, se você apertar duas teclas no seu teclado, o que vai acontecer é que essas duas teclas vão vir parar aqui nesse read buffer e aqui vai ter 2, né? Vai ser preenchido com 2. Se der erro, avisa, ok? Depois, se ler alguma coisa, ou seja, se tiver lido alguma coisa, se tiver lido alguma tecla, né, se for maior do que 0, envia o que leu, né, essas duas teclas, para o computador do hacker, né, do cara que tá atacando. Aqui depois fica fazendo isso de 100 em 100 milissegundos, ou seja, vê o que foi apertado nos últimos 100 milissegundos, põe num buffer, depois pega esse buffer e envia para o hacker. Super alto nível, né, essa descrição. Agora, como é que isso funciona, né? Aí é um bocado mais complexo, que agora a gente entra mais em detalhe. Agora pronto, como é que isso funciona na prática, né? Como é que tem duas funções aqui que fazem mágica, basicamente, né? O projeto todo gira em torno da implementação dessas duas funções, né? Dessa aqui principalmente. Então, se a gente entrar aqui,
na implementação, tem aqui um arquivo que se chama keylogger listener. Então, aqui tem common keyboard listener, que é basicamente o módulo que é responsável por escutar o teclado, que é o módulo principal do projeto. Se a gente olhar aqui o ponto H dele, que é o contrato, né, de utilização daquilo, sem implementação, tem aqui algumas coisas e é bem simples, né? Tem uma que tem uma função para criar um listener, né? Então você tem que chamar isso aqui no início. Tem outra para destruir, para você liberar a memória no final. Tem uma para começar a captura das teclas, ok? E tem a função principal que é para ler. Então o fluxo é basicamente esse: cria o keyboard listener, coloca ele para funcionar e depois você faz várias chamadas dessa read aqui para poder ler do teclado. Então, é aqui que é preciso olhar para entender como é que funciona a captura de tecla no Windows, né? E esse código aqui ele é muito orientado ao Windows, que é o sistema operacional da vítima, né? Se fosse Linux, por exemplo, ia ser muito diferente esse código, porque cada sistema operacional tem seu jeito de tratar da leitura de teclas. No caso da Windows, eu vou mostrar aqui algumas funções e explicar de onde tirei aquilo, mas é muito Windows. Se você lê esse código, ele é muito focado em Windows. Por isso que tem até, inclusive, aqui include windows.h. Quando cria, né? Quando o primeiro método lá que eu falei, quando cria, não faz nada demais. O que está a fazer aqui é só criar um logger, ok? Chamado keyboard listener, que serve para escrever as mensagens de erro, de warning e tudo isso. Mas não é nada significativo. É só para quando está desenvolvendo entender o que está acontecendo por trás dos panos e tal. Mas isso aqui é totalmente dispensável. É só para escrever coisas. Depois, aqui já começa a ficar interessante, né? Então, aqui começa toda a lógica para poder entender como é que funciona o keylogger mesmo ali no seu interior. Para você capturar as teclas que alguém digita no Windows, independente da janela que ela esteja, você precisa injetar uma DLL, okay? Esse libhook.dll, que aqui é a DLL gerada quando se compila essa pasta aqui, ou seja, se você compilar essa pasta aqui, o hook.c, você vai gerar um libhook.dll, ok? E isso vai ficar aqui nessa pasta output, que é aquela que eu mencionei anteriormente. Então tem aqui libhook.dll. Então o que esse código faz é carrega essa biblioteca, essa linha aqui. Daqui, pronto, mostra uma mensagem qualquer. E aqui começa. Pronto, no Windows tem um conceito chamado hook, pronto, é o gancho, né, dos eventos do sistema operacional. E aqui nesse caso a gente quer ficar à escuta do keyboard, né, que é o teclado. Assim como tem o keyboard, tem vários outros. Por exemplo, mouse. Tipo, dá para, usando uma lógica um pouco diferente, não muito, daria, por exemplo, para fazer alguma coisa toda vez que alguém clica. Então, imagina que você faz um código que tira um screenshot da tela toda vez que alguém clica com o mouse e envia para algum lado. Também pode ser interessante, né, do ponto de vista desses softwares maliciosos. Mas aqui nesse caso a gente está interessado nos eventos do keyboard, nos teclados, do teclado, né? Daí depois aqui, o que a gente está a fazer? Estamos basicamente a registrar um método chamado keyboardHookCallback que está nessa DLL. Então, aqui você abriu, aqui a gente abre a DLL, ok? Chama-se Load Library, e aqui a gente passa como parâmetro para esse método, e a gente diz basicamente o seguinte, que nessa biblioteca aqui, nesse HIntDLL, tem lá um método keyboardHookCallback, que ele vai tratar os eventos do teclado. Então lá também tem uma lógica, já explico por quê. E é isso, então carrega a DLL, diz que para os eventos do teclado tem esse método dentro da DLL que vai tomar de conta. Depois, se der algum erro aqui, ele loga, não tem nada demais, vamos pensar no caminho feliz. Depois, aí começa a ficar um pouco mais complicado, que aqui é basicamente o seguinte, aqui em cima, quando a gente carregou a DLL e disse qual era o método que ia ser
usado para tratar os eventos do clique, na verdade, o que a gente está fazendo é injetar essa DLL em vários processos diferentes. Então, por exemplo, se você está com o Notepad aberto, notepad.exe, essa DLL vai ser injetada nesse processo do Notepad e ele vai ter lá, toda vez que alguém apertar uma tecla, vai chamar esse método. Só que quando esse método aqui correr, que está dentro dessa lib, ele vai estar dentro do processo em que a pessoa está digitando. Então, se a pessoa estiver digitando no Notepad, vai ser o notepad.exe. Se a pessoa estiver no Chrome, vai ser o chrome.exe. E assim por diante. Ou seja, é um código que a gente não tem acesso. Okay? Então, a única coisa que a gente vai ter acesso é esse código aqui, que eu já mostro, que é o que está aqui nessa hook. Então, para a gente conseguir capturar os eventos a partir desse código, okay? E depois passar para esse código aqui que a gente está vendo, que pronto, tem a lógica toda de depois ler e enviar, por exemplo, para alguém, ou fazer o que quer que seja com o que foi lido, a gente precisa comunicar as coisas que foram capturadas dentro de um processo que a gente não tem controle para o processo que é o nosso código, né? Que é isso aqui que está correndo. Então, para isso, aqui nesse código, nesse projeto, eu usei uma memória compartilhada, que é uma maneira de você trocar informações entre dois processos diferentes. Isso é o que a gente chama de IPC, que é Inter-Process Communication. É um mecanismo de comunicação entre processos, né? Então você tem lá, por exemplo, você tem um notepad.exe que manda uma mensagem para o meu vírus.exe, por exemplo. É justo essa ponte aqui. No caso, uma memória compartilhada. Então, aqui nesse projeto tem um outro módulo, que é o Shared Memory, que é o que está aqui, Memory, que toma conta só disso. Okay? Então, do mesmo jeito daqui do Listener, tem aqui essas funções, o Shared Memory também tem algumas coisas bem parecidas, inclusive. Então, tem um para instanciar, tem um para criar, e aqui tem dois. Aqui você escreve nessa memória compartilhada e outro para ler. E aqui é para destruir a instância, né? Mas qual que é a ideia aqui? A ideia é que... Deixa eu desenhar aqui de novo. Então, a ideia é que tenha lá um processo, por exemplo, notepad.exe, e esse processo aqui em questão, que é o nosso projeto, log.exe, e a ideia é que eles tenham uma memória comum. Memória comum entre eles. Normalmente não tem, né? Normalmente o processo, quando ele arranca, ele tem lá uma memória reservada para ele, que é justamente para que um programa não mexa nas coisas do outro, né? O que a gente está tentando fazer aqui é criar uma memória comum, uma memória compartilhada entre esses dois processos, para que a gente escreva aqui nessa memória, a partir desse método aqui, do keyboard hook callback, e que depois a gente consiga ler no nosso vírus, né? Para poder pegar aquela informação e tratar, enviar para um computador numa rede, por exemplo, escrever num arquivo, enfim. Caso contrário, todo o código teria de estar aqui dentro, né? E não é muito prático isso. Então esse código aqui, na verdade, o que ele faz, eu já vou abrir depois esse método, mas o que ele faz é tratar os eventos do teclado e escrever o que lê numa memória comum, que esse código aqui consegue ler também, e é assim que eles se comunicam. Então, toda vez que eu quero capturar uma tecla daqui, eu pego a tecla, enfio na memória compartilhada. Depois aqui no keylogger, eu leio essa memória compartilhada de tempos em tempos e consigo entender o que a pessoa digitou no Notepad ou no, sei lá, no chrome.exe. Então aqui a gente cria o módulo de Shared Memory. Depois a gente cria, né? A gente só instancia aqui, depois cria mesmo. E pronto. Agora, para a gente conseguir entender como é que funciona, como é que captura uma tecla de fato, a gente tem que olhar para esse método aqui, que é o que está na nossa DLL, libhook.dll, e que tem lá a lógica de tratar as teclas. Okay? E é esse arquivo aqui, hook.c. Cadê? Está aqui tá o método keyboard hook callback,
Isso aqui é só uma assinatura para exportar para a DLL, ou seja, esse método aqui vai estar visível na DLL, é importante ter essa assinatura. E o que isso faz é, tem aqui essa lista de argumentos aqui, que é obrigatório ter. Esses tipos são do Windows, então o Windows.h define eles. E lá na documentação mesmo ele diz o que é que vem aqui nesses argumentos. Aqui no caso, o que a gente está fazendo é basicamente pegando o que vem na tecla, né? Toda vez que uma tecla é apertada, vem aqui para essas três variáveis. Aqui a gente está checando qual que é o tipo de ação, que é hcaction, e aqui no wparam vem realmente a tecla que foi pressionada, só que não vem o valor dela já bonitinho, por exemplo, sei lá, A maiúsculo. Vem algo a dizer que aquilo é um A, então você tem que converter, e é isso que a gente está fazendo aqui. Depois pega esse dado param, chama aqui toASCII, para transformar num A, ou o que seja, e aí pronto, e aí aqui sim tem a tecla, no caso esse W aqui, ok? Essa word. Então aqui que é a lógica. Basicamente toda vez que uma tecla é apertada, esses parâmetros aqui chegam com a informação de qual foi a tecla, okay? Qual foi a ação do teclado. E aqui a gente consegue ver se foi um espaço, se foi um enter, ou se foi alguma letra. E aqui esse log_char é chamado já depois que tem a identificação do que foi de fato. Então aqui no caso, por exemplo, é um enter. Então se foi um enter, manda um /n, que é o enter no C, né? Se for qualquer outra coisa, chama o log_char e passa essa qualquer coisa. E o que esse log_char vai fazer? Ele vai basicamente pegar esse caractere, essa tecla que foi apertada, e escrever na memória. Aquela memória compartilhada que eu falei, que o outro processo também está olhando. Abre uma memória compartilhada chamada mySharedMemory, que inicializa, e escreve na memória o caractere. Então o que eu estou fazendo é, aqui dentro do hook, dentro da DLL, eu escrevo nessa área de memória compartilhada o caractere, ok? Com esse write to shared memory. E o outro código, do outro lado, o listener.c, ele, toda vez que esse read é chamado, ele lê dessa memória compartilhada. Então, basicamente, esse escreve, cadê o hook? Não sei. O hook escreve com esse write to share memory e o listener lê. E é assim que funciona. Okay? Então aquilo fica mais ou menos assim. Tem um processo que é o keylogger.exe, que é o vírus, vamos dizer assim. E tem um outro que é o que tem lá a correr o código da hook.dll. Então são dois processos, né? Aqui é o código principal e aqui é o hook. Pronto, e esses dois processos, eles têm uma memória individual para cada um deles. Ou seja, se a gente fosse desenhar aqui, teríamos aqui a memória desse processo, ok? E aqui a gente tem uma memória para esse processo. De forma que se eu tiver uma variável aqui, sei lá, int a, aqui nesse lado aqui, você não sabe o que é o int a. Você não é o mesmo código. São dois programas diferentes a correr no mesmo tempo, né? Então, simplesmente não tem como compartilhar a informação de um lado para o outro. E é o que a gente precisa, né? Porque, como eu expliquei antes, na prática, o código que pega as teclas está aqui, né? Captura de tecla. E a gente tem que pegar a tecla, por exemplo, a tecla H, né? Quando a vítima digitar, a gente de alguma forma tem que enviar aqui para esse lado, né? Para o código principal. Pegar nesse H e fazer alguma coisa com ele. Por exemplo, enviar para o atacante, né, o H. Porque essa lógica de envio está aqui desse lado do código, né, na esquerda. Então, como é que resolve isso? Que eu acho que é a parte mais obscura daquele código anterior. Para a gente resolver isso, é preciso ter
uma memória compartilhada, né? Então, com essa memória compartilhada, basicamente, o que acontece é o seguinte, aqui não vai ser mais uma memória individual, vai ter a memória individual para cada um, né? Então, vai ser mais ou menos assim. Tem aqui uma memória do vírus, tem aqui a memória do hook, e a gente vai ter aqui uma memória compartilhada aqui no meio. E essa memória compartilhada aqui é comum aos dois. Por isso que ela é compartilhada, né? Como é óbvio. Então, tudo que escrever aqui, nesse endereço aqui de shared memory, tanto um processo quanto o outro consegue enxergar. Então, é esse o mecanismo que a gente usou para poder comunicar de um lado com o outro. Isso aqui é um IPC. E como é que funciona isso na prática, né? Então, sem ter de mostrar o código, mas lá no código tinha um momento em que eu criava essa shared memory, e aí tanto esse projeto aqui escrevia o hook, né? Escrevia nela, quanto esse aqui também conseguia acessar, mas o da esquerda lia, né? Lê, e esse aqui escreve. E como é que faz para sincronizar isso, né? Porque, pronto, dois processos lendo e escrevendo na mesma memória. Então isso é meio complicado. Imagina, tem aqui a memória compartilhada, né? Então aqui tem alguns bytes lá no caso do projeto. Na verdade, o que a gente tem lá é o seguinte, a gente tem três coisas. Tem aqui uma coisa, depois tem outra e tem outra. Essa última aqui é o buffer, que tem os 256 bytes, que é onde eu vou pôr as teclas, né? Então, por exemplo, se fosse escrever Hugo, eu ia pôr aqui primeira posição H, depois eu ia pôr U, depois eu ia pôr G, depois O. Enfim, esse processo aqui, o hook, ia escrever aqui, ia escrevendo nessas posições. Tem 256, nesse caso eu teria escrito só 4. Então esses 256 últimos bytes seria para isso, para escrever mesmo as teclas. Depois teria aqui, que eu vou pôr de rosa, o index do reader, que é esse aqui. E aqui de verde, o do writer, que é o hook. E o que é isso? Isso aqui é basicamente um buffer circular, né? Então, na prática, a gente podia olhar para essa coisa aqui, que eu desenhei aqui em vermelho, da seguinte maneira. É um buffer circular. Então, você tem aqui um círculo, aqui tem outro círculo. E aqui tem várias posições, ok? Tem 256 posições. Então, aqui é a posição 0 e essa aqui é a 255. E aí aqui, o W indica onde que está o escritor, né? No caso aqui, o que o Hook escreve. Então, o Hook é o W. Então, por exemplo, se o Hook escrever Hugo, então ele vai meter aqui H-U-G-O e vai dizer, olha, está na posição 3. Okay? Que é basicamente essa primeira parte aqui. O W significa o índice do produtor, do escritor, né? Vamos dizer assim. Eu simbolizei aqui por W. Então, na próxima vez que ele for escrever, ele não vai escrever no 0, ele vai escrever aqui. Por exemplo, se for escrever aqui dev, então seria dev, e aí aqui já não seria, ele escreveria aqui essas três posições na memória, e em vez de ser 3, seria 4, 5, 6. Então aqui ficaria W igual a 6. Ao mesmo tempo, o reader também tem um indicador de posição desse. Então imagina que o reader está na posição 0, ok? No primeiro momento. Vamos supor que o reader está aqui, R igual a 0. Então ele está aqui. Quando o vírus for olhar para a memória compartilhada, ele vai ver o quê? Que o leitor está na posição 0 e o writer está na posição 6, certo? Então isso significa o quê? Que tem coisa para ler. E aí o que ele vai fazer? Ele vai ler tudo isso aqui. Então ele vai ler da memória compartilhada o seguinte, o Hugo deve
e vai simplesmente depois pôr aqui reader igual a 6. Na iteração a seguir, ele perceba que ele está junto, né, que o writer e o reader são iguais, ou seja, não tem nada para ler, porque eles estão na mesma posição. Isso aqui é exatamente como funciona a barrinha do vídeo do YouTube, né? O W é o buffer, né? Quando você vai baixando o vídeo, ele vai aumentando, certo? E o R é o reader, o tanto que você já assistiu do vídeo. Então o R está sempre atrás do W, tentando alcançá-lo. É a mesma lógica aqui. Então o hook é como se fosse o downloader do YouTube, ele captura as teclas e põe nesse buffer circular. O R é o vírus, que está interessado em pegar essas teclas e enviar para o atacante. Então ele vai sempre atrás, né? Ele vai sempre tentando chegar perto do reader. E assim por diante, até encher o buffer, até chegar aqui na posição, sei lá, 255. E aí quando chega na posição 255, como é circular, a próxima posição que o writer vai da 255 é de volta para o zero. Então é como se isso aqui fosse sem fim, né? Esse buffer só precisa ser grande o suficiente para não esgotar tão rápido. Pronto, agora explorando um pouco mais aqui essa parte de envio. Tem aqui na Common, tem um módulo chamado TCP Client. Isso é só uma maneira de enviar do computador da vítima para o computador do hacker, basicamente. É só para você conseguir ler em algum lado as teclas que estão sendo apertadas naquele momento. Mas então, sempre naquele mesmo sentido, tem aqui um método para criar, que é esse TCP Client. Aqui, quando você abre, você tem que dizer basicamente o host e a porta. Nesse caso aqui, pode ser um IP do computador que vai receber as mensagens e uma porta, okay? A escolha. E aqui é basicamente o que vai dentro da mensagem, né? Cru mesmo. Aqui a mensagem inteira é um ponteiro para uma memória, pode ser qualquer coisa que você quiser, desde que você aponte aqui o endereço da memória e o tamanho. Então, basicamente, como é que se usa isso? Se cria, depois abre uma conexão, né, do computador da vítima para esse computador aqui, para esse computador host nessa porta, e depois você chama várias vezes esse send para enviar mensagens. É sempre nesse sentido, né, nesse caso. A gente não está fazendo o sentido inverso. Seria possível também, mas aqui, como a gente só está interessado em enviar informações da vítima para o atacante, é só num sentido. Então, por isso que é sempre send. É assim, muito desse código, por mais que seja extenso, se você olhar só esses pontos H, já dá para ter uma ideia muito boa do que isso faz, ok? Então, cria, abre e envia. Se for olhar para o código, aí é um pouco mais complicado, tem que entender, né? Tem que olhar a documentação dessa libzinha aqui, o WinSock, que é a biblioteca do Windows que lida com sockets. Então, se fosse, por exemplo, Linux, de novo, ia ser completamente diferente esse código. Parecido, mas ia ser diferente, porque isso é muito particular de sistema operacional para sistema operacional. Então, no caso do Windows, quando a gente quer enviar uma mensagem do computador A para o computador B, por socket, normalmente usa-se essa WinSocket, e é o que a gente usa aqui nesse código. Então, aqui para criar, crio um log qualquer, de novo, isso não é relevante, é só para debug. Aqui, crio uma referência para essa estrutura aqui, que tem basicamente um handle da biblioteca, socket e o log. Ou seja, estou só inicializando aqui no create, né? Aqui, efetivamente, não estou fazendo grandes coisas, só estou criando uma estrutura dessas aqui. Okay? E pondo ela aqui nesse instance, para depois ser usada por quem está fora. Depois, aqui já começa a ficar mais interessante. Então, aqui, para abrir, né, passo o host e a porta. Você tem que preencher essa estrutura aqui, server, né? Então, aqui vai o endereço, google.com.br, que seja, e aqui a porta. E você preenche essa estrutura aqui para identificar qual que é o destino da mensagem. Okay? Depois, aqui é basicamente da lib, do WinSocket, é preciso iniciar esse WSA. Então, pronto, aqui é Mumble Jumble, né? Estou basicamente carregando a biblioteca do WinSocket. É protocolo, é burocracia, basicamente pedindo a benção da biblioteca. Não tem nada de muito palpável. Depois, estou aqui abrindo o socket, né?
Desculpa, ainda não abri o socket. Estou só criando um objeto do tipo socket, ok? E aqui sempre eu faço essas validações para ver se funcionou. Então aqui se der erro, loga. E aqui finalmente estou conectando. Então conecto aqui nesse socket e pronto, tem aqui as informações do destino, que é o que a gente preencheu aqui no início. Okay? E é isso, basicamente isso. Aqui conecta. Então é como se fosse um handshake, né? Como se o PC da vítima chegasse no PC do hacker e falasse: olha, estou conectado. Okay? Em breve vou te enviar mensagens. Basicamente isso, esse connect, para abrir o socket. Depois, quando faz o send, tem um método também chamado send na WinSock, que diz aqui, você diz qual é o socket, né, que a gente abriu aqui no Open. Então você diz, olha, para essa conexão que já está aberta, envia aí essas informações aqui, o data e o data size. Ok? Se der erro, avisa aqui que deu erro, mas se não, o princípio já enviou. E é isso. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é um bocado longo e difícil de digerir só assistindo, né? Não é um vídeo que você, sei lá, consegue assistir comendo pipoca e tomando refri. Mas eu acho que mostra ali na unha mesmo tudo o que acontece num vírus desse tipo. E vendo funcionar parece fácil e meio incrível, né? Tipo, foda-se que software medonho. Mas são todos conceitos que, assim, que se estuda na faculdade, por exemplo, ou dá para descobrir também lendo a própria documentação online. Se tiverem alguma dúvida aí sobre o funcionamento, podem perguntar. Se inscrevam no canal se tiverem gostado do conteúdo, deixem um comentário. E é isso. Um abraço. Tchau, tchau.